Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a filosofia moderna, pós-modernidade e o conceito de modernidade líquida, definida por Bauman. Assim, a aula de hoje vai ser um pouquinho complicada, porque é muito complexo. As duas partes finais, pós-modernidade e modernidade líquida, é um conceito assim meio difícil, mas eu vou tentar explicar ao máximo e resumir para ficar de um jeito mais fácil para todo mundo e pra gente se dar bem na prova. Eu vou focar principalmente em pós-modernidade e modernidade líquida, que foi o que Carlene botou assim muita ênfase. Então, é o que eu vou falar mais. É isso. Bom, pra gente começar, a gente tem que saber o conceito de modernidade. Modernidade, ela é marcada por um período onde a razão era a base para tudo. Então, tem também a presença do iluminismo, como a razão é a base do conhecimento e a base das verdades. O iluminismo, por exemplo, dizia que o ser tinha que ser autônomo e que, com a razão, ele conseguiria definir os seus próprios limites sem ter as regras estabelecidas pela sociedade, entre outros. No caso da modernidade, eles tiveram a base no antropocentrismo, porque foi um período depois do Renascimento, no comecinho, na verdade, do Renascimento. Então foi um período assim de muita mudança, né, a modernidade. E nisso, né, foi surgindo vários filósofos. Não sei se Carlene vai botar tudo na prova, mas importante citar que são os filósofos empiristas, os filósofos contratualistas e os filósofos racionalistas. No caso do racionalismo tem René Descartes como figura, assim, né, maior figura que tem. Empirista tem Hume, Locke e Bacon. São esses os nomes. Eu vou deixar imagens porque é mais fácil vocês verem na cara das pessoas. Aí tem também no contratualismo John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau. O Rousseau, no caso, ele faz uma crítica à sociedade em si. A questão do contratualismo, eu quero deixar claro para vocês, para não ficar confuso, é que o contratualismo, ele era a ideia de que a sociedade era feita a partir de um contrato social, que o ser humano deixava a natureza e começava a viver nesse meio social como um contrato que foi estabelecido por todos e aceito por todos. No caso, Rousseau fazia uma crítica a isso e dizia que a sociedade estragava, né, a gente como seres. John Locke e Thomas Hobbes também, além de serem contratualistas, eles eram dois filósofos empiristas, que era a questão da razão a partir da experiência. No caso, não a razão, mas a verdade a partir das experiências. Então, o John Locke mesmo, que foi aquele que teve a ideia da tabula rasa, que a gente nascia como uma folha em branco e a partir das experiências que a gente ia vivendo ao longo da vida, a gente ia adquirindo nosso conhecimento. Outro filósofo também do período moderno era Voltaire, que ele acreditava na liberdade do ser em si, então ele não era a favor da questão do absolutismo, entre outras coisas. Era assim, né? Ele queria a liberdade humana, ele queria que as pessoas fossem livres, tanto na questão religiosa quanto na questão de pensar. Mas no caso, a modernidade não foi um período definitivo. Tem uma briga ainda entre muitos estudiosos dizendo que não tem um período exato da modernidade. Mas a gente diz que é no século XV até o final do século XVIII, mais ou menos. É um período que contém várias ideias, mas a base de tudo é a razão. Então a gente deixa de acreditar nos conceitos religiosos e começa a ter uma base maior na nossa razão em si. Então, após a modernidade, chega a pós-modernidade, um conceito que é usado como crítica muitas vezes. Aí, Alice, mas por que é usado como crítica? Na pós-modernidade, os filósofos começam a se perguntar o que seria essa razão que é colocada na modernidade. Por exemplo, eles diziam, os filósofos modernos, que a razão seria a base de tudo, e com a razão a gente poderia viver da maneira certa, né? Só que nesse período houve também a questão da Segunda Guerra Mundial. As pessoas, alguns nazistas, por exemplo, né, dizendo assim no contexto geral, nem todos não tinham razão. Muitos tinham muito conhecimento e sabiam que eram razão, mas não necessariamente
aplicavam isso. Então, a razão não era a base de tudo. E eles queriam saber, na pós-modernidade, o que seria essa razão, o que dava essa razão, de onde vinha essa razão. E eles começam a usar a pós-modernidade como um termo de crítica por ser um termo solto. Por exemplo, a razão não tem uma verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta. E a realidade em que a gente vive é só uma narrativa. A questão da realidade é uma narrativa, porque a narrativa dos europeus, né, é diferente da relação que tem na narrativa dos africanos em si. No período de colonização, tem visões totalmente diferentes. Então, para a pós-modernidade, é tudo uma narrativa, uma questão de visões diferentes do mundo. O que deixa várias aberturas na filosofia, porque como que a gente não vai ter base, não vai ter razão se é tudo uma narrativa, como é que a gente vai afirmar que a Terra não é plana, ou que algo não está certo, ou que existe uma fake news em si. Então, é um conceito e uma porta assim que se abre que dá muitas dúvidas, deixa muitas questões abertas e que confunde muitas pessoas. Habermas. Não sei falar o nome desse homem, mas eu vou deixar aqui para vocês. Ele era um filósofo da época, da escola de Frankfurt, e ele dizia que a gente tinha que rever o conceito de modernidade, revisar o conceito de moderno. Por quê? Ele dizia que o nosso conceito de moderno, a razão estava correta, só que foi definido de forma errada. A questão da razão, da gente usar a razão como base da verdade, estava correto. No caso, a razão seria o conhecimento científico. Então, ele define duas razões, que no caso é a razão instrumental, que é a razão que a gente usa no dia a dia, e a razão comunicativa, que a gente usa com as pessoas, que quando vai se comunicar, ou algo do tipo. Só que ele diz que a gente às vezes se confunde em usar a razão instrumental para explicar, por exemplo, relacionamentos, que seria a razão comunicativa. Mas então, Alice, o que seria esse conceito de modernidade e pós-modernidade num fechamento geral? A modernidade seria o período em que foi definido pela razão, em que os conceitos, as ideias, a base de tudo era a razão. Já na pós-modernidade, dizia que não existia realidade, não existia razão, não existia uma verdade absoluta, e que tudo que a gente vive é uma questão de narrativa. Tudo que a gente tem como conceito não é a verdade, é uma ideia geral. Então são duas coisas que se opõem bem muito e que pós-modernidade depois também vai criar o conceito de pós-verdade, porque a gente não tem certeza absoluta do que a gente estaria falando. Agora, entrando em Bauman, a gente vai falar sobre a questão da modernidade líquida. E o que seria essa modernidade líquida? Ou o que seria esse termo modernidade líquida? Bom, sendo bem objetivo assim, a questão de modernidade líquida é porque a sociedade, né, nós, somos líquidos, como diz Bauman. A gente não é algo sólido, não é algo que é daquele jeito e vai ser para sempre. Não é algo que é estável. É algo, como a questão do líquido, é algo fluido. Então a gente tem uma fluidez na nossa sociedade. A gente não é algo sólido, não é como as ideias antigas, que tinham uma verdade, que era estável, que era aquilo e aquilo. Não. A modernidade líquida vem no conceito de que a gente muda o tempo todo. Que a gente é algo agora, mas daqui a 2 meses a gente pode ser outro, ou no conceito da gente não conseguir mais definir coisas para o nosso futuro por querer se satisfazer no agora e no presente. Então a modernidade líquida seria o conceito da gente não estar mais numa situação estável, a gente sempre está mudando, não ter uma pausa, assim, no modelo, sabe? A gente vai mudando ao longo do tempo, o tempo todo, toda hora, o que causa vários problemas, diz Bauman, né? Ele vai explicar que causa vários problemas na sociedade, nas relações, no tempo, porque a gente não consegue mais se fixar num modelo. A gente vai mudando o tempo todo. E isso que vai criar o conceito até de consumismo. E também ele diz que os produtos que a gente compra, né, na questão de, tipo assim, sociedade, um sapato que a gente compra se iguala a uma relação que a gente tem com a pessoa. Então ele diz que no mundo das relações sociais,
a gente começa a tratar as pessoas como produtos. Algo que a gente antes tinha mais afetividade, a gente não tem tanto. Por exemplo, nos namoros online, ele diz que a gente pode começar algo agora e já terminar amanhã, porque é muito mais fácil terminar nessa sociedade, onde é tudo líquido, onde é tudo fluido, onde tudo passa muito rápido. Então a gente vai mudando o tempo todo, e essa questão da gente não poder se firmar em algo é o que concretiza esse termo de modernidade líquida. Para Bauman, a gente não está numa pós-modernidade. A gente está no período moderno, na modernidade líquida. Porque ele diz que as pessoas ficaram nessa confusão de pós-modernidade porque eles não entenderam as transformações que ocorreram na modernidade. Então, a gente tinha antes conceitos sólidos, certo? No período medieval, por exemplo, tínhamos conceitos sólidos, que seria o cristianismo e tudo mais, e agora nós vamos tendo conceitos mais líquidos, mais fluidos, variáveis, que vão mudando o tempo todo. E isso se mostra quando ele diz que a nossa modernidade agora, a modernidade líquida, ela dissolve os sólidos que ocorreram no passado. Então, vai toda hora, né, mudando isso. O conceito que a gente tinha sólido há um tempo atrás, ele vai se dissolvendo por conta da modernidade líquida. Para Bauman, o termo líquido vem da questão do efêmero, da questão do passageiro, de algo que a gente não tem controle, que vai acontecendo, que vai mudando continuamente e vai passando por diversas transformações, que a gente queira, quer não. Então ele diz também na questão do tempo, que o tempo não é mais igual como era antes. O tempo, ele muda muito rápido, ele passa muito rápido. Quando a gente, por exemplo, vai fazer algo de projeto de vida, a gente não consegue parar para analisar algo e fazer um planejamento futuro muito grande. A gente quer presenciar o agora e o presente. A gente quer focar no agora e no presente. A gente quer soluções pro agora. Soluções que possam ser feitas de maneira rápida e que possam dar uma solução rápida no agora. Então, é uma questão assim, da gente focar muito na rapidez que tudo tá passando. No aqui, no agora, no presente, não sei o quê. Então, a gente deixa para trás as ideias antigas e tudo mais, e agora a gente está tendo um período onde tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, e seja isso no tempo, nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações políticas, tudo vai mudando muito rápido, e a gente não tem controle disso muitas vezes. Bom, gente, no geral, é isso. Não tenho muito o que falar pra vocês. Eu, tipo assim, tentei explicar o máximo que dava, mas é realmente complicado, porque são ideias bem diferentes e que têm contextos diferentes. Eu acho que a mais difícil é a pós-modernidade e a modernidade líquida. Mas acho que deu pra entender tudo. Eu tentei botar assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, me digam, que eu vou e faço vídeo de novo falando. Ou eu tento explicar melhor. Mas é isso, por enquanto. E eu espero que dê tudo certo amanhã, porque eu acho que essa prova de Carlinhos vai estar muito difícil. Ela sempre fala, ai, tá muito fácil. Não tá muito fácil, não, vai estar bem difícil. Ainda mais com esses conceitos. A questão de fake news e os outros tem relação com isso que eu falei, da questão da pós-modernidade e da modernidade líquida. Principalmente com pós-modernidade, que é a gente não ter a verdade absoluta no momento. E aí foi o que nasceu da fake news e da pós-verdade também. Mas eu acho que vocês darem uma olhadinha nos slides dela, dá pra entender tudo. Então é isso. Espero ter dado pra entender. Beijo.